A paz do Senhor, noiva do Cordeiro, como é que tá todo mundo? Que Deus abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo. O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre talvez alguma coisa que você ainda não tenha prestado atenção. Então eu quero perguntar a você, você já ouviu falar sobre pecado voluntário? Já ouviu falar? Já leu na Bíblia sobre isso? Se você leu, aí você faz o seguinte, você comenta aqui nos comentários no vídeo sobre esse assunto, para a gente conversar um pouquinho sobre eles. E se você ainda não leu, se você ainda não sabia, se você não tinha entendimento sobre isso, sabe o que você faz? Você lê agora e aí comenta também dizendo que não sabia disso, mas agora está sabendo. E que a partir de agora as coisas serão diferentes na sua vida. Combinado assim? Então vamos nessa. Já ouviu falar sobre pecado voluntário? Se não ouviu, fique aqui no vídeo que a gente vai conversar sobre pecado voluntário. Combinado assim? Olha só, se você ainda não é inscrito, faça o seguinte, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, passe para outras pessoas, para que outras pessoas também aprendam a palavra de Deus e se livrem, da condenação eterna, porque somente a partir do conhecimento da verdade é que nós seremos libertados. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, certo? Vamos lá. Se uma pessoa conheceu a palavra, viveu experiências com Deus, sabe o certo e o errado, e mesmo assim recorre ao pecado, sempre está pecando com recorrência, está sempre caindo, está sempre voltando àquela prática. Aí eu pergunto para você, tem perdão? Tem perdão? Se de livre e espontânea vontade a pessoa volta a pecar, volta a fazer todas as coisas de novo, essa pessoa pode ser perdoada? Vamos pensar nisso? Vamos ver? Olha, eu quero que você pegue sua Bíblia, abra aí no livro de Hebreus, capítulo 10, nós vamos estudar um pouquinho dos versículos 26 até o versículo 31, certo? Então você pega e você lê comigo do versículo 3... do capítulo 10, dos versículos 26 até o 31. Vamos lá. Vamos pensar. Eu sei que você tem inteligência suficiente para tirar suas conclusões, para você analisar as coisas e para ter o seu ponto de vista a partir da Bíblia. A partir da Bíblia. Ontem eu levei um arranhãozinho aqui no nariz, eu não sei nem onde foi, mas passei o dia lá na construção da Reviver, e eu acredito que de alguma forma eu deva ter me arranhado aqui no nariz, e cá estamos. São coisas que acontecem, Você é capaz de compreender, você tem entendimento suficiente, inteligência suficiente para tirar suas próprias conclusões. Então vamos lá. Amados, preste atenção, a decisão final é sempre sua. Cair ou estar de pé não depende somente de Deus, não. Depende primeiramente da gente, da nossa decisão, Uma vez que a verdade se descortinou para você e você escolheu viver a mentira, não resta alternativa. Porque ou verdade ou mentira, mas a escolha de quem é do ser humano. Você e eu somos dotados de escolha, de vontade. Então, vejamos Hebreus capítulo 10 e versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Bora entender isso? Você leu aí na sua Bíblia? Leia, por favor. Se vivemos de livre e espontânea vontade, numa vida pecaminosa, conscientes do que estamos fazendo, a Bíblia diz, já não resta sacrifício para esse pecado. Vamos prestar atenção mais um pouquinho? Hebreus 10, 27 diz o seguinte, pelo contrário, mas vai existir uma certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários, os que andam no erro. Meu amado, nós já recebemos do Senhor, todas as formas e todos os métodos para nós encontrarmos Jesus, para a gente viver com Ele, para ter a garantia de vida eterna.
Cabe a nós escolhermos se queremos isso ou se não queremos. Cabe a nós, a nós. Vamos lá ver com relação ao pecado voluntário. Outro versículo muito importante também, aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, já é o 31, diz assim, ó: assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Preste atenção. Pecado voluntário, o que é isso, missionário? Nós estamos mastigando aqui a palavra do Senhor para compreender, para termos libertação para as nossas almas. Não pense o homem que a paciência de Deus não se esgota, porque ela se esgota sim. A paciência de Deus, em muitos sentidos, tem limite, tem a medida que enche, né? E uma das coisas mais horríveis que pode acontecer é Deus entregar você para você mesmo. É Deus entregar o homem para o seu próprio pecado, para a sua própria concupiscência. É o maior perigo que pode acontecer nesse mundo. E sabe o que acontece? A vida aparentemente continua do mesmo jeito. As coisas aparentemente continuam do mesmo jeito. Às vezes até as pessoas se emocionam, né, com a palavra, se emociona quando alguém fala de Jesus, mas está tão preso no pecado voluntário que não consegue sair de lá. Não consegue sair. Vamos mais um pouquinho. Vamos pensar. Sabendo eu que Jesus se sacrificou por mim até a morte, eu li a história de Jesus, eu me emocionei com a história, eu compreendi o sacrifício que ele fez e ainda assim eu permanecer praticando o mal. Diz a Bíblia que já não resta sacrifício para mim, porque o que tinha de ser feito já foi feito. E agora não resta mais nada para se fazer, porque eu fiz uma escolha de viver um pecado voluntário. A partir do momento que eu conheci, eu agora só faço se eu quiser. Porque eu posso fugir, eu posso escapar, mas se eu não escapar, se eu não fugir, é porque eu não quis fazer isso. Eu não resisti o suficiente para escapar. E ainda assim, se eu, sabendo de tudo isso, permanecer praticando o mal, diz a Bíblia que não resta sacrifício mais para mim. Que na verdade eu estou crucificando Jesus de novo. Quando eu faço isso, sabe o que eu estou fazendo? Quando a pessoa peca voluntariamente, ela está pegando Jesus, pregando de novo na cruz, pegando aquele martelo, enfiando no cravo na mão dele, crucificando ele de novo, levantando ele lá na cruz, enfiando a lança do lado dele de novo, toda vez que pecamos voluntariamente. É isso que a gente está fazendo. Vamos ver mais um pouquinho? É como se a gente tivesse novamente jogando o Filho de Deus em todo aquele sacrifício que ele já passou e já venceu para aqueles que querem servir a ele. Veja a responsabilidade que temos depois de conhecermos tal verdade. É nossa responsabilidade escapar do pecado voluntário. Hebreus 10, 28 e 29 diz o seguinte, ó: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que colocou pisou novamente o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça que nos foi dado. Vamos ver o que isso significa? Vamos ver o que significa esses versículos aqui? Significa que pecado voluntário é, em primeiro lugar, você crucificar Jesus de novo. Quando você peca voluntariamente, sabendo que não deve fazer e faz, mesmo assim você vira as costas para Deus, rejeita a Deus e faz, sabendo que não é para fazer, você está crucificando o Filho de Deus de novo. Segunda coisa, você está profanando o sangue da aliança, o sangue que foi derramado. Por isso que quando nós vamos tomar a Santa Ceia, nós examinamos a nós mesmos, porque nós queremos discernir o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra redentora de Cristo, e não profanamos o sangue do Cordeiro. Então, aquele que profana o sangue do Cordeiro está pecando voluntariamente. O pecado voluntário é ainda ultrajar o Espírito de Deus. Você sabe o que é ultrajar? Ultrajar é envergonhar, é botar para lá, é no chão, enfim, excluir, fazer vergonha, diminuir, escandalizar.
Então, todos que pecam voluntariamente estão crucificando a Jesus de novo, profanando o sangue da aliança e ultrajando o Santo Espírito de Deus. Já não resta mais sacrifício para isso. Para esse pecado, qual é o sacrifício que vai fazer? Que já foi feito todos os sacrifícios e a pessoa entendeu, viveu, mas agora continua ainda pecando voluntariamente. Qual é o sacrifício que ainda resta? Não resta. Não tem mais sacrifício, né? Então, ó, leiamos também Hebreus capítulo 10, versículo 30, que diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Entenda de uma vez por todas que Deus é amor, mas Ele é justiça. E Ele também nos deu o seu Filho. Para quê? Para a remissão dos nossos pecados. O que mais Ele podia dar? O que mais Ele vai dar? Se Ele já deu o seu Filho unigênito. Uma vez que nós entendemos isso, é nossa obrigação rejeitar todas as obras da carne e respeitar o amor que Deus teve para conosco. Porque tamanho amor não existe em outro lugar, só no nosso Deus Todo-Poderoso. Se voluntariamente eu pecar, estarei virando as costas para Deus. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque quero. E não adianta dizer, é porque eu fui tentado. Fuja da tentação. É porque o diabo obrigou. Resista ao diabo, ele foge de você. E não diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ele não é tentador. Entendeu? Então você faz porque você quer. Então, quando eu peco voluntariamente, estarei ofendendo a Jesus, estarei ofendendo a Deus Pai e estarei ultrajando o Espírito Santo de Deus. Gente, isso é muito perigoso. Tendo feito tudo isso, resta o que mais para mim? O que é que vai restar? Que misericórdia. O que é que eu quero? Se eu rejeitei o Filho, se eu rejeitei o Pai e se eu rejeitei o Espírito Santo. Se o arrependimento vem pelo Espírito Santo e eu não estou dando ouvido para ele. O que é que resta mais para mim? Qual é o sacrifício ainda que Jesus vai fazer? As pessoas pensam que as coisas são fáceis ou são do jeito que eles pensam. Não é, irmão, do jeito que você pensa. É do jeito que é. Pecado voluntário é aquilo que você sabe que Deus não quer que você faça e você assim mesmo faz. No meu ponto de vista, agora falando de mim mesmo por mim, é um deboche. Porque você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo é inadequado e você faz, você está desrespeitando a Deus, você está ultrajando o Espírito Santo, você está ofendendo a Jesus e o sacrifício que ele fez. Já não tem mais esperança. Qual é a esperança? A não ser uma esperança do juízo, porque é isso que acontece. Porque não vai haver arrependimento por uma coisa que você fez porque quis. Se você ultrajou o Espírito Santo, se você espantou ele de você, é ele quem provoca em nós arrependimento. E o arrependimento é mudança de direção. Arrependimento não é choro. Arrependimento não é você ficar todo choroso e se emocionar quando vê a palavra de Deus, chorar rios. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é mudança de direção. É o Espírito Santo quem promove em nós. Então, quando você verdadeiramente se arrepende, você muda a direção, você muda o curso da sua vida. Aqueles que dizem que se arrependem, eu me arrependo tanto de ter deixado a igreja, por que não volta? Eu me arrependo tanto de ter deixado Jesus e por que não volta? Porque pecou voluntariamente, já não há arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão. Porque não dá para ter arrependimento sem o Espírito Santo. É ele que provoca em nós, quem promove em nós o arrependimento. Mas quando você peca voluntariamente, segundo Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 até o 31, já não resta mais sacrifício, somente a expectação do juízo, porque Deus é justo. Ele disse, minha é a vingança. Agora você imagine, se lá na lei de Moisés, por 2 testemunhas, a pessoa era apedrejada por algum pecado, você imagine quão maior castigo não vai receber aqueles que estão pisando o Filho de Deus. Aqueles que estão pisando o sangue da graça, o sangue da nova aliança. Aqueles que estão espantando o Espírito de Deus com as suas mentiras, com as suas falcatruas, com os seus pecados voluntários, sabendo que não deve fazer, mas faz. Imagine. Você imagine uma pessoa que ensina a palavra e ela não vive a palavra. Você imagine quando for no dia do juízo, porque o Senhor disse, minha é a vingança, eu julgarei todos os povos. É o Senhor quem vai julgar, irmão. Então, ó, pelas frutas a gente conhece a árvore, se ela é boa ou não. Não é pela aparência da fruta, é quando você abre a fruta e experimenta a fruta.
Porque existe muita fruta bonita, árvore bonita, mas por dentro tá podre, comida de bicho, cheia de pecado voluntário. É por essa razão que o mundo tá cheio de escândalo, a igreja tá cheia de escândalo. Tá cheia de coisas que envergonham o Espírito de Deus, envergonha a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, envergonha Deus Pai, ofende o Senhor Jesus Cristo que foi sacrificado naquela cruz. Aquele sacrifício não foi em vão não, irmão, aquele sacrifício foi por mim e por você. Então, quando você peca, você quer botar a culpa em todo mundo, né? Ah, eu pequei por causa da mulher, eu pequei por causa do filho, eu pequei por causa do marido, eu pequei não sei por quem. Você pecou porque você quis. E quando você peca sabendo o que está fazendo, o que é que vai acontecer? Se você pecou involuntariamente, rapidamente vem o arrependimento. Mas se você pecou voluntariamente, não vem arrependimento, vem remorso. Vem medo de ser descoberto, vem medo de confessar aí o que é que os irmãos vão achar, vem esse medo. Quando nós pecamos involuntariamente, meu amado, deixa eu dizer qual é a reação do homem que peca involuntariamente. Ele prontamente, ele busca o perdão, ele busca a reconciliação. O homem que peca voluntariamente, ele ofende a Jesus, ofende a Deus Pai, ultraja o Espírito Santo de Deus. E nesse não há arrependimento. Ao invés de ele se aproximar, ele se afasta. Ao invés de ele buscar arrependimento, o Espírito de Deus não está mais nele. Aí ele não consegue se arrepender. Sem arrependimento não há perdão. Isso não sou eu que acho. Isso é o que a Bíblia está dizendo. E se você tem sua Bíblia na mão, leia ela. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 26 até o 31. E tire suas próprias conclusões. Esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que você tenha aprendido. E se caiu, levante depressa. E se está vendo que pode cair, fuja da beira desse precipício. Se entrega para Jesus. Porque se você pecar voluntariamente, você vai estar ofendendo a Jesus, ofendendo ao Deus Pai, ultrajando ao Espírito Santo. E para esse pecado não existe arrependimento. Porque o Espírito Santo foi escorraçado, foi expulsado da sua vida. E quando ele não está no lugar, como é que a pessoa vai se arrepender? O estado dessa pessoa vai de mal a pior. Ainda há chance para você. Dê lugar a Deus. E eu vou lembrar novamente. Choro não é arrependimento. Arrependimento é mudança de direção. Então, se você realmente está arrependido, mude de direção. Porque esse é o resultado de quem se arrependeu. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eis aí a resposta. O que é pecado voluntário? É uma ofensa a Deus. E para esse tipo de pecado não há perdão, porque não há arrependimento. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós nos escondamos em Jesus e tomemos força e vençamos a nossa própria carne, vençamos os desejos carnais da pecaminosidade e deixemos o Espírito Santo conduzir nossa vida. Meu amado, quando vier a tentação que vem para todos nós, fuja. Por mais atrativo que seja, por mais desejável que seja, fuja. E isso não só sou eu, somos todos nós. Somos tentados, perseguidos. Muitas vezes nós somos engodados, mas a gente sabe. E sabe o que a gente faz? A gente bota em segundo lugar os nossos desejos e em primeiro lugar o desejo do Senhor, que é salvar a sua vida. Sabe quando o Espírito Santo diz, não faz isso não? Aí você diz, nada, só uma vez. Eu não estou aguentando não. Eu vou, depois isso daí passa, depois eu venço. Depois... Não, irmão, quando o Espírito de Deus disser, não faz isso não, não faça não, respeite ele. Porque não é para o bem dele não. Ele é Deus, é para o seu bem. E é você quem tem que decidir. Então para de ficar fazendo graça com as coisas de Deus e com a tua própria vida. Pode ser que Deus já tenha entregue você para você mesmo e aí não tem mais, não tem mais regresso. É muito perigoso. Se você escutou esse vídeo até aqui o final, é porque tem jeito para você. O Espírito Santo ainda está ali inquietando através de mim e dizendo, sai desse vale, sai desse buraco. Ainda há solução, certo? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Hoje pela manhã a missionária não pôde gravar vídeo porque dormiu demais. Então eu não consegui acordar para gravar o vídeo da madrugada. E a felicidade muito grande porque nós concluímos o templo e já vamos nos passar para a nossa casa própria. E ontem eu passei o dia todinho por lá e isso me cansou bastante. E aí não consegui gravar o vídeo de manhã, mas agora eis-nos aqui, tá bem? Deus abençoe e guarde vocês em nome de Jesus. Pense nisso, leia a Bíblia.